Vamos lá, a gente estava falando aqui sobre a repercussão, né? Alexandre de Moraes, como que ele está sendo visto pela população brasileira. E é curioso, né? Porque a gente vê aqui que a maioria é favorável ao impeachment de Moraes, mas a maioria acha que Trump passou dos limites e que foi injusto ao colocar a lei Magnitsky contra Moraes. Aí nos Estados Unidos, como é que é a repercussão em relação a Alexandre de Moraes? Pois é, Fabiola, para o grande público, o Moraes, ele é uma figura relativamente desconhecida, né? O americano médio não está muito preocupado com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Aliás, eles têm muito pouco contato com os próprios ministros da Suprema Corte aqui. A gente lembra que é uma relação bastante diferente, inclusive porque não há julgamentos televisionados, por exemplo, os votos raramente são em separado, então há bem menos noção de como cada um dos ministros pensa, embora se saiba, assim, muito claramente que existe uma divisão entre 6 conservadores e 3 progressistas na Suprema Corte americana. Agora, em relação ao Moraes, o que a gente tem visto é manifestações de quem é bem informado sobre a Magnitsky, inclusive o Jim McGovern, que é um parlamentar americano que foi responsável, inclusive, pela aprovação da lei global Magnitsky, né, em 2016, aumentando o escopo dela para todo o mundo, antes era só para cidadania, né? Ele escreveu uma carta para o secretário de Estado, Marco Rubio, dizendo que é uma deturpação do que era anteriormente previsto quando os legisladores fizeram essa lei, né? Que a aplicação sobre Moraes é uma deturpação em relação ao que os legisladores tinham em mente, né? Então a gente percebe que aqui existe sim um mal-estar, a gente mesmo cobriu outras manifestações de senadores democratas nesse sentido, mas a base republicana não se manifesta, nem quem acha errado se manifesta, porque é bem delicado hoje, né? O Trump tem um controle muito grande sobre o Partido Republicano e ninguém se arrisca muito, Fabiola, a, de repente, confrontá-lo publicamente, especialmente num assunto que não é central, né, para os americanos hoje. Agora, entramos aí numa acontecida, a gente tem 10 dias aí até o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo, e a expectativa é que a gente veja, assim, uma escalada de habilidade, inclusive, a gente já trouxe aqui antes, que existe a chance de que a lei Magnitsky seja aplicada a outros ministros, né, Fabiola? Já existe sim, já no Tesouro, a discussão sobre outros nomes. Então, existe essa perspectiva, e aí a gente vai ter que ver na prática, Fabio, isso realmente continuar, e se a maioria do Supremo brasileiro for pedida pela lei Magnitsky, certamente isso deve entrar na ordem do dia para a opinião pública americana também. Ó, para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo, mas a gente continua falando sobre os assuntos aí que envolvem Brasil e Estados Unidos aqui no nosso YouTube. Vai lá, canal do UOL no YouTube, que a gente continua conversando por lá. Seguimos aqui pelo nosso YouTube e tem também toda essa discussão sobre a lei Magnitsky, né? Tem outros que foram afetados aí, além do Brasil, ou não, Mari? É um foco mesmo no Brasil dessa lei aplicada por Donald Trump? A gente viu que o Trump começou a sua gestão atingindo fortemente o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, que tinha dado uma ordem aí de prisão contra o Netanyahu, que é aliado, né, o Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, que é aliado de Trump, né? O TPI, tanto os juízes quanto o procurador desse tribunal, eles foram atingidos por sanções Magnitsky que tiveram impacto bastante claro na vida deles, e houve sim bastante manifestação da sociedade civil aqui, porque envolve um assunto que tem um clamor público muito maior aqui nos Estados Unidos, que é a questão de Gaza, né, Fabiola? A gente tem visto o que está acontecendo, inclusive hoje aí, com novos ataques a hospitais que acabaram matando, inclusive, jornalistas, né? Os jornalistas palestinos que estão em campo cobrindo para grandes redes, né? Grandes agências de jornalismo, enfim, e já são mais de 60 mil
mortos em Gaza, né, nessa guerra que já dura mais de um ano e que não tem perspectiva aí de acabar tão cedo.